A paz do Senhor, mais um dia, né? Tão bom que Deus permitiu que estivéssemos aqui, sãos e salvos, né? Quem que está salvo? Opa, certeza é a primeira, depois tem os detalhes, né? Mas a certeza nós temos que ter, amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, eu tenho um testemunho, mas antes eu vou dar para... Vamos ler a mensagem. Números 22, do 1 ao 12. E a pergunta que eu faço para você já ouviu a voz de Deus? E no estudo de quarta-feira, até a gente estava conversando sobre isso, né? Aí a Maria falou, eu já escutei. Não era o que eu queria, mas eu escutei, né? Então, nem sempre é o que a gente quer, mas Deus fala. Então, você já ouviu a voz de Deus? Em algum momento da sua vida? Então, é algo para você pensar nesta noite. Números, então, um pouquinho da história do povo de Israel, quando saiu do Egito. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, dessa banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas, agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas, os anciões dos Medianitas, com o preço dos encantamentos em suas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa, porém, poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Amém? Podeis assentar? É uma palavra bem animadora, né? Que Deus dá aqui falando um pouquinho do povo de Israel. Nessa época eles saíram do Egito e estavam a caminho da terra prometida. Creio que todos nós estamos a caminho da eternidade. Mas nesse caminho, nós temos muitas coisas para passar. E esse povo tinha muitas coisas para passar. E uma era essa situação que esse rei estava assustado com o tamanho poder tinha o povo de Deus ali, e estava com medo eles ganhavam todas as batalhas, e estava com medo e pediu, porque Balaão era um vidente, tá? Então, eu quero dar uma pequena introdução aqui, que muitas vezes nós somos levados a fazer coisas que vai contra a vontade de Deus, por interesses próprios, nossos. E Balaão aqui, Deus falou com ele. Aí depois vocês vão entender um pouquinho. Você fala, nossa, mas esse homem era um vidente, aceitou uma proposta para amaldiçoar o povo de Deus. E como que Deus ainda fala com ele, né? Você fica pensando assim, né? Porque nós temos aquele estigma. Deus fala somente com os santos. Como eu sou aqui um pecador, ou eu faço algumas coisas erradas, ou não sei o que muitas vezes passa pela nossa cabeça. Como que Deus vai falar comigo? Então, é um pouquinho para a gente entender que sim, Deus fala quando é do interesse dEle. E Ele vai falar com quem Ele quiser. E até com a pessoa, como Balaão aconteceu. Então, uma das maiores tentações que cercam as pessoas
é justamente tentar mudar a vontade de Deus, mudar os planos de Deus, ou para deixar de fazer ou para fazer. Nós lembramos de Jonas, né? Então, Jonas não queria ir, ele tenta ali e dá um monte de problema nesse meio tempo. Agora, fazer a vontade de Deus, né? Quando nos confronta, como que nós reagimos? Deus pede para fazer algo. Por exemplo, vamos pegar o Balaão, que é o que nós estamos falando. Eles levaram muitas riquezas para ele, mas ele teria que amaldiçoar o povo. Como ele era conhecido como alguém que fazia muitas previsões do futuro, esse rei Balaque procurou ele. Agora, ele vai lá com aquele monte de dinheiro e fala, amaldiçoou o povo. Deus, vendo tudo aquilo, vem para ele e fala, quem que é esse povo aí? O que eles estão querendo? E aí vocês podem ir lá, ler toda a história. É uma história muito legal de aprender como que Deus, ele vai intervir sempre a nosso favor. Porque o povo de Israel era o povo escolhido, e é o povo escolhido, como você e eu pode ser o povo escolhido de Deus. E ele vai te defender aonde quer que você esteja. Quando você, como nós louvamos aqui no início, você precisa primeiro ser fiel e viver de acordo, né? O primeiro louvor que nós cantamos exige isso. Mas quando Deus tem um compromisso com o seu povo, como Ele tem e está na sua palavra, Ele vai fazer de tudo. E é essa confiança que nós não podemos perder. Mesmo quando as coisas não estão de acordo, como não estava de acordo. Às vezes Israel, tudo que passou ali, naquele processo de passar até chegar em Canaã, que é a nossa passagem. Nós vamos ir para a eternidade, é a nossa fé, pelo menos é a certeza que eu tenho. Mas tem um processo, tem uma caminhada, como teve lá. E nessa caminhada, Deus vai guardar esse povo, como guardou. Nossa, tem muitas histórias, então é bom ler para ver como que Deus peleja contra aqueles que Ele está protegendo, né? E eu quero trazer algumas situações aqui para nós refletir nessa noite. Primeiro, quando ouvimos a voz de Deus, o que fazemos? Quando nós ouvimos. Segundo, mudar de lugar não muda o que Deus disse. Assim, a gente costuma dizer assim, a pessoa vai mudar de cidade para ver se muda as coisas, né? Assim, não vai adiantar, muda você, a tua cabeça tem que mudar, não resolve. Tem gente que nem muda de emprego resolve, porque o problema está aqui. Então, está aqui o problema. Então, o problema sou eu tenho que resolver. Então, não adianta ficar mudando de lugar, vou mudar de igreja, não é aqui. Aqui não dá certo para mim. Eu tenho uma lista de pessoas. Vai aqui, vai ali, vai lá. Viu, meu amigo? É você o problema. É você. Viu? Busca de Deus aí o que está acontecendo. Mas não é o lugar. E aqui aconteceu a mesma coisa nesse trecho com Balaão. O que aprendemos com a história de Balaão? Se está na Bíblia, tem aprendizado. Se está na Bíblia, tem. Então, nós vamos ver o que nós podemos aprender aqui. Eu quero pontuar, então, por exemplo, Balaão. Deus fala para ele, não abençoa o povo. Ele persiste, vai a caminho para fazer a fala, né? Como é que eles chamam? Foi 4 oráculos, né? Para amaldiçoar o povo. Eles foram em 4 lugares diferentes para ver se amaldiçoava o povo em algum desses lugares, por isso que não adianta mudar de lugar. E aí, no caminho para lá, um anjo aparece e tentando, né, fazer com que ele não fosse. Eu lembro lá no sítio, nós tínhamos um cavalo branco. E esse cavalo tinha lugares que ele não ia. Ele emperrava assim e não ia. E aí as pessoas da redondeza diziam assim, é fantasma, porque você não consegue enxergar, mas o cavalo enxerga, e tem a ver. Agora eu entendi, porque a jumenta viu o anjo, era um anjo aqui no caso lá, eu acho que era meio que problemático o negócio, mas aqui era um anjo, e Balaão não viu o anjo, mas a jumenta viu, e a jumenta não ia, e assim, cavalo ele não vai, ele vê alguma coisa suspeito, mexe alguma coisinha que ele... Quem andou já sabe, eles não vão. E aqui aconteceu a mesma coisa. E ele começa a bater na jumenta, como se ela tivesse alguma culpa. E aqui eu trago um aprendizado. Deus se irou com Balaão, ponto.
Quando Deus se ira com Balaão, porque ele falou, não vai fazer isso, o que o Balaão faz? Começa a bater na jumenta. O que acontece quando Deus fala assim, meu amigo, você vai fazer isso? Aí você não quer fazer aquilo. Você começa a ser chato com as pessoas ao teu redor. Você começa a ir contra as pessoas ao seu redor, porque não era o que você queria. Então, agora pensa comigo. A ira de Deus vem sobre Balaão. Quando a ira dos outros vem contra nós, quem nos defende? Deus, né? Deus é nosso protetor, Deus é nosso salvador. Deus nos protege da ira vindoura, ou da ira dos homens, ou, né? Tá, e aqui? Deus se irou contra Balaão. E quem vai defender Balaão? Olha a situação que esse homem se colocou. Mas no dia a dia nós fazemos isso, como ele fez. E com quem que nós nos iramos? Com as pessoas mais próximas. Aquilo não aconteceu do jeito que eu queria. Com quem que eu fico brava? Com quem que eu trato mal? Com quem está perto, ou seja, do meu trabalho ou da minha casa, porque às vezes Deus ele faz de um jeito que não é o jeito que eu quero, e vai acontecer muito, inclusive, se não aconteceu na sua vida ainda. E eu fico irada, e aí eu desconto. Isso é muito comum nas nossas vidas, mas é algo que Deus precisa tratar. A ira, teve que ser muito tratada na nossa vida. Eu lembro que a gente fazia muito lá no Itália, muitos dias assim de quebra de maldição, e é uma coisa que foi muito difícil para mim. É uma ira, porque Deus quer tratar a nossa vida, porque Ele nos ama, como Ele amava o povo de Israel, que não permitiu, mas tem que passar por algumas coisas, e a gente não quer. E aí vai da nossa disposição de falar assim, eu realmente preciso ser tratada nisso, nisso, nisso. E não, por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Para entender que nessa hora Deus está me tratando e que eu não posso descer o chicote na jumenta. É um negócio entre eu e Deus, não tem nada a ver com as pessoas que estão aqui. Eu preciso passar por isso, por esse tratamento de Deus, né? Então, entender isso. E por que nós muitas vezes desobedecemos a Deus? O que Deus tem para nós, né? Muitas vezes nós até ouvimos a Deus, mas não entendemos os seus sinais. Balaão não viu a jumenta, porque nós vivemos muito no mundo material. Nós vivemos tão envolvidos aqui, que o mundo espiritual, a gente assim, existe. Um dia, nós estávamos no evento da Donep e veio um moço que ele foi espírita e passou por algumas religiões, e ele falou assim, olha, se tem um mundo real, é o espiritual. Os outros não são real. É o espiritual que é real. E o que nós fazemos? Você pega uma pessoa hoje, o que ela dá mais importância? Eu vou fazer curso para me ir bem no meu trabalho, eu vou ler mais livro para me especializar, e eu faço essa pergunta lá no meu espaço. E eu pergunto assim, quanto você se dedica para cuidar da sua vida espiritual? 0. Não vai num lugar fazer um curso para, ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, não sei, um amigo melhor, talvez. Então, as pessoas focam muito na vida profissional e o que mais importa não é tão importante, que é o mundo espiritual. Eu sempre falo assim, o espiritual, ele reflete no nosso natural. Então, se eu estou com algum problema, onde eu tenho que olhar? Eu não perdoei, eu estou magoado com alguma coisa, eu estou com não sei o quê. Isso é espiritual, eu não consigo pegar. Mas aonde que eu estou vivendo é material, então reflete muito aqui no nosso dia a dia. Então, a verdade é que nós somos muito emocionais. E isso atrapalha muito o mover de Deus. Eu tenho que sentir alguma coisa. Não tem que sentir, não existe sentir. O que é? Como é que diz a palavra de Deus? Que o coração do homem é enganoso. Então, a gente tem que cuidar. A gente vive num mundo que tudo nos influencia. Até que ponto que eu estou sentindo é real ou é aquilo que realmente tem que ser? Então, nós precisamos cuidar. Seguir princípios e não as nossas emoções. Aí nós seremos enganados. Né? Porque Balaão seguiu o quê? O que é isso? Emoção. Como que eu vou ficar? Quanto que eu vou ganhar? Não sei o quê. Ele não pensou. Mas cadê os princípios de obedecer a Deus? Não.
Entendeu? Então, é isso que nós precisamos. Agora, muitas vezes, né, a gente pensa, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso distinguir tudo isso, o que é a vontade de Deus, o que não é? Eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, usar a palavra de Deus, né? Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, que todo dia ela se renova. E a Bíblia fala, de dia e de noite, medita na minha palavra e não se afasta as palavras da tua boca. E também lá em Provérbios 28, 26, assim, ó, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Que sabedoria? O Espírito Santo. Nós buscar mais na palavra, ela fala muito conosco. E também, como eu falei em Jeremias lá, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Né? Então, podemos tomar uma decisão todas as manhãs, é o que eu tenho feito, de não dar importância para os meus sentimentos, não confiar nos seus sentimentos. Hoje está assim, não, o meu bem-estar, como que eu estou, eu quero principalmente a juventude, eu quero estar bem, eu quero ser amado, eu quero ser bem tratado, é assim, tudo eu. E aquela história, cresce quem mais eu alimento. Eu alimento o meu ego, alimento o meu sentimento, alimento a minha carne, ela vai ficando grande. E aí eu não consigo mais dominar, né? E aí, se eu fizer isso todas as manhãs, com que os meus sentimentos, eles sejam levados cativos à vontade de Jesus, chega no final do dia, eles que vão estar conforme a palavra, e não o contrário, né? Então, é um exercício todos os dias. E existem algumas maneiras de Deus falar conosco. Através da palavra, do estudo diário, nos cultos. Quantos aqui vieram num culto e uma frase, uma palavra fez a diferença? Quem aqui veio em algum culto e alguma palavra, alguém, um louvor, Deus usa. Só que aí, como que está o meu coração para receber? Como que está? Às vezes eu venho preocupado, às vezes eu venho desanimado. Essa postura de vir desanimado já é uma postura incrédula. De que Deus não tem nada para mim, de que a palavra de Deus não é para mim. E aí, como Deus vai fazer alguma coisa? Não existe, não tem milagre, né? Através das pessoas, quantas palavras, assim, eu estava orando e Deus usava uma pessoa e falava uma coisa que não tinha nada a ver para ela, mas eu entendia que era para mim. E aquilo confortava o meu coração, aquilo me fazia andar mais uma légua animado. Mas eu preciso querer ouvir. Eu preciso querer ouvir. E outra coisa, a gente está deixando tantas coisas entrar no nosso ouvido, que daí quando a palavra de Deus já está a gente já está tão cheio, né? Às vezes de coisa, daí não tem como a palavra entrar. Irmãos da fé, por isso que eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar junto com irmãos, eu preciso ter amizades com o irmão da fé. Com quem eu ando, me diga com quem eu me tirei quem és. Então, se ando com pessoas que não lê a palavra, como que eles vão poder te dar uma palavra? Às vezes eles estão querendo uma palavra, e né, como que vão dar para você? Momentos de oração, né, nós vemos a Maria até testemunhou aqui na quarta. Quando você está em momento de oração, Deus fala com você. Vem aquela ideia, nossa, eu tenho um monte de coisas assim, foi incrível o negócio, né? Nós estávamos passando por uma dificuldade muito grande, a pastora Daí ajudou muito nós uma época, faz aí uns 10 anos. E nós tínhamos que resolver um negócio e não tinha saída, simplesmente não tinha saída. Aí eu falei, pastor Daí, o senhor me ajuda a orar? Eu, Benhur, pastor e pastor. Vamos orar. Falei para ele o que era o problema, ele falou, vamos orar para Deus trazer solução, bem aqui. Aí começamos, 90 dias de jejum, né, tinha uns períodos de jejum, período de oração, e um belo dia, terminando os 90 dias, eu ali, me veio uma ideia. Meu Deus, falei, como que eu não pensei nisso antes? Sabe, coisas óbvias? Falei, é isso. Cheguei, falei para o Benhur, ele falou, é isso. Daí, resolveu o problema. Meu Deus, é fora do normal. Só que, como eu falei ontem no Itália, eu também estava orando para Deus, para mim não ter que fazer um canal no dente. Quem aqui já fez canal? Primeiro que é caro, né, irmãos? Dá uma dor no bolso. E o segundo é que sofre. E eu fiz o exame, a mulher falou, olha, é canal. Demorei para fazer o exame, levei o exame, ela falou, vamos ter que ver, mas olha, tudo diz que é. Falei, peraí, então, vou orar mais um pouquinho. Então, o que acontece? Quando você ora, você pode esperar. E se você não ora, você vai esperar o quê?
Então, o primeiro passo para nós ouvir a voz de Deus, eu preciso orar, eu preciso ter o meu momentinho lá de colocar diante de Deus. Não ficar pede, agradece só. Ele sabe a tua necessidade. Apresenta e espera. Você acha que em 90 dias eu fiquei lá todo dia repetindo meu problema? Não. Eu simplesmente agradecia por já ter recebido a solução. E aí ela vem. E vem para todo mundo, sempre, tá? Não é só para mim, não. Nós somos povo eleito de Deus. Então, isso é muito importante. Você está orando, você pode esperar que com certeza vai vir. Outra situação, nas dificuldades. Nas dificuldades, né? Nas dificuldades, numa enfermidade, numa perda de emprego. Agora, eu posso aproveitar esse momento ou eu posso simplesmente ficar reclamando. Porque Deus fala muito nos momentos mais difíceis, no deserto da nossa vida. Mas vocês sabem que eu estava pensando esses dias, eu falei assim, olha, não há louvor nenhum quando a gente está mal. Sabia? Você está mal, está com um problema, está com uma situação para resolver. Não tem louvor nenhum em você buscar Deus. Você sabe quando que existe o louvor verdadeiro? Quando tudo está bem na sua vida. E você agradece, porque nessa hora você esquece do Deus que esteve com você quando você não estava tão bem. Então, o louvor está lá em Provérbios, ele não está na aprovação, ele está na abundância. Então, grave isso e vamos ser gratos ao Senhor agora. Segundo ponto, mudar de lugar não muda o que Deus disse. Balaque conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que em algum momento algum outro Deus ia dar uma visão para ele amaldiçoar. E não aconteceu. Balaão estava puro ganância, né? Tomado pela ganância, esqueceu que o Deus amava o povo de Israel e jamais ia permitir que ele falasse isso. Mas tem um porém, lá num trechinho diz assim, ó, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então quer dizer que naquele momento Deus usou um homem que talvez o coração estava inclinado para o mal. Ele usou aquele homem para abençoar Israel. Eu e você, Deus pode usar, ou Deus pode tomar uma pessoa como instrumento para trazer uma palavra de bênção para mim e para você. Então, por isso nós não podemos julgar, né? E queremos nos sentir confortáveis, amados, e tudo isso nada mais é do que sentimento, e nós temos que cuidar. Lá em Colossenses 3:2 diz isso, né? Que nós precisamos pensar nas coisas do alto e não nas aqui da terra. E Hebreus 13:5 diz assim, ó, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E essa palavra, eu preciso acordar com ela, eu preciso dormir com ela, que isso é a certeza de que Deus está me guardando. Mas se eu não ter a palavra, como que eu, nos momentos mais difíceis, eu vou ter certeza que Deus está comigo? Como aconteceu com esse povo aqui, né? Todos ouvimos vozes, né? Se nós pegar uma pessoa que assassina, ele ouve. É uma pessoa do bem, ele ouve. Mas o que você está ouvindo? E assim, hoje eu vejo que as pessoas esqueceram o grande projeto de Deus, né? Nós vemos os jovens, né? Às vezes eu converso, ontem eu estava conversando com alguns jovens, as pessoas estão com muito medo de tudo, porque esqueceram o projeto inicial. O projeto inicial diz, você nasceu para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre os suas emoções, sobre os seus sentimentos. Então, quando a gente perde isso de vista, o projeto inicial de Deus, que nós somos amados por Deus, que como Ele amava Israel, Ele ama cada um de nós, os jovens. E hoje eu estava até lendo uma pesquisa de criança. As crianças estão programadas para não obedecer os pais. Isso já está acontecendo há algum tempo. Quem que fez essa programação? Na verdade, a programação veio numa caixinha preta. Uma caixinha preta que era um pouco pequena, depois ficou grande e agora está na palma da nossa mão. Essa caixinha preta, ela é programada para os nossos filhos não obedecer a nós. Para você se sentir cada dia sem amor, para você se sentir cada dia mais dependente das pessoas e não depender de Deus. E aí essas coisas tiram toda a nossa atenção para nós ouvir a voz de Deus. As coisas deste mundo, os ruídos deste mundo, as notícias ruins deste mundo. Isso está provado. Por exemplo, você escutou a notícia ruim, baixa a tua imunidade, você sabia? Isso não tem nada a ver com mágica. No teu corpo existem alguns hormônios. Você escutou uma notícia ruim, baixa a tua imunidade, você pega uma gripe, você fala, nossa, como é que eu estou com gripe?
Não era para estar com gripe. O que deu gripe? Quanta gente está com gripe? Quanta gente tossindo por aí? Meu Deus do céu. Por quê? Notícias ruins, desânimo, não vai dar, não sei o quê. E está nessa onda. Quando Deus diz assim, ó, eu te amei desde o início, eu tenho um projeto para você. Eu estava falando ontem com a Duda e o Beto. E ela toda preocupada. E eu lembro que a Fábio, né, quando o pastor Odair dava os estudos, ela falava, eu tenho que casar, eu vou ter filho. Como que vai acabar, vai ter o apocalipse, o arrebatamento? A Fábio era um sarro, né? Aí a Duda, a mesma coisa. Eu falei, Duda, você não depende de Deus? Você não está na dependência do Senhor, minha filha? O que é para ser, vai ser. Viva um dia de cada vez, está tudo bem. Deus vai prover na tua vida. O que eu vou ser? Fica tranquila, está tudo bem. Só dependa do Senhor e viva um dia de cada vez. Se é para você ter filho, vai ter filho. Tudo vai acontecer. Se você seguir, Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. E nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. É simples, é essa palavra, esse versículo não pode sair da minha cabeça, né? E é muito importante nós entender a quem nós estamos dando o nosso tempo, a quem nós estamos sacrificando o nosso tempo, a ouvir a voz de Deus ou ouvir outras coisas. Então, muito importante nós pensar isso. Davi escreve lá, com relação a gente falar assim, mas será que comigo Deus vai falar? Ele escreve lá no Salmo 25. Bom e justo é o Senhor, por isso Ele mostra o caminho aos pecadores. Ele está mostrando o caminho para nós, todo dia, num louvor, numa palavra, com um irmão, numa fala, Ele está mostrando o caminho. Mas será que eu estou enxergando? Ou será que está meio embaçado? Eu não consigo enxergar pelo desânimo, coisa assim. Ele conduz os humildes na justiça, Ele ensina o caminho. Os humildes, a pastora falou. Mas por que eu tenho que falar para Deus meu problema se Ele sabe? Ele quer que você se humilhe na presença dele. Mas se Deus é um Deus... Não, Ele quer ver até onde vai a tua dependência, para que Ele possa te ensinar o caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor de teu nome, o Senhor perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Salmo de Davi, a pessoa que mais passou, nós vimos aqui semana passada sobre ele. A pessoa que mais passou situações difíceis. Então, eu preciso ter certeza que eu sou amada por Deus. Primeiro ponto. O amor de Deus me basta. Eu não preciso depender de amor de ninguém. De ninguém, sem exceção. Eu preciso dos irmãos, mas eu não posso depender. É Deus, o amor de Deus, Ele me supre e eu posso sim amar os outros a partir desse amor verdadeiro, né? Projeto inicial. As palavras de Tiago, lá em 1, dos 5 ao 6, diz assim, ó. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, que Ele é generoso, e receberá. Ele não os repreendeu por pedirem, mas quando pedirem, peçam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar empurrada pelo vento. Então, ter em mente que podemos sim contar com o auxílio de Deus todos os dias é muito importante, né? E a nossa posição atrai o favor de Deus. Eu vejo as pessoas desanimadas das coisas, viu? Não vai atrair o favor de Deus, porque Deus não gosta de covarde. Eu preciso ter atitude, eu preciso falar, não, mesmo contra a esperança, como eu preciso, e Deus olha para isso, eu falo assim, nossa, Deus está lá olhando. Nossa, você está se esforçando, então um dia vem a bênção e Deus vai cumprir, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso atrair a atenção de Deus, andando nos seus caminhos e sem desanimar, né? O que nós aprendemos então com Balaão? Toda essa história, você pode ir lá depois, né? Deus vai simplesmente falar com quem Ele quer. Então, até com eu e com você. Então, vamos ter esperança, vamos buscar, que Deus vai falar e fala sempre. Quando Deus abençoa, ninguém pode tocar. Se sinta abençoado do Senhor. E ninguém pode tocar na tua vida, na tua família. Eu tenho uma história essa semana, um testemunho. Falei, meu Deus, eu tenho que contar para os irmãos. De oração, que alguém falou para orar pelas pessoas, né, pelos amigos.
essa menina, ela foi para o mundo das drogas e tudo o que vocês pensar. Mas a mãe dela nunca desistiu de orar por ela. E daí, quando alguém perguntava dela, ela dizia assim: a minha filha é uma bênção. A minha filha, ela já está congregando na igreja. A minha filha canta. Só que nada disso era real. Mas ela criou uma imagem da filha dela, contrário do que era, para que ela pudesse continuar insistindo em oração por Deus. E essa menina foi num trabalho de Umbanda. E falou assim: olha, eu quero fazer um trabalho para poder e prosperidade. E ela mesma contou isso. Eu quero ter poder e prosperidade, e dinheiro e tudo. E daí ela pagou um valor e a pessoa foi fazer o trabalho. Só que passou um tempinho ali que ela prometeu, aquele 2, 3 meses, e nada aconteceu. E ela voltou lá para a mulher, algumas ligações, e, enfim, né, e nada. A mulher falou: estamos vendo o que está acontecendo. E aí, no final das contas, disse que o pessoal lá do trabalho falou assim: olha, nós vamos devolver seu dinheiro, por quê? Não dá certo. Tem alguém que ora por você e não impede que qualquer trabalho seja feito na sua vida. Então, assim, olha só, olha para vocês verem a oração de uma mãe. Só que eu falo assim para as pessoas, às vezes eu preciso ver com os olhos da fé mesmo. Eu preciso ver meu filho ali, sentado naquele banco ali, ó, mesmo que ele não esteja ali ainda. Eu preciso ver meu filho entrando por aquela porta, um filho que talvez nunca ia casar na vida, casando. Essas imagens vão fazer com que cada dia mais eu tenha esperança. Do que alguém pergunta da filha dela, ela fala: minha filha é isso, aquilo, entendeu? Vai somar? Ela contar tudo que a filha é? Não, então ela criou uma imagem e hoje a filha dela olha, ela tem um grupo de mulheres jovens que ela fala de tudo que ela passou, dá o testemunho dela, e daí aconteceu isso, ela falou: tá, mas e agora? Então ela fez a oração. Tá, então, ó, eu nunca te escolhi, ela falou para Deus, né? Eu nunca te escolhi. O Senhor é o Deus da minha mãe. Mas se o Senhor existe, muda a minha história. Mas eu tenho pressa. Eu não sei quem o Senhor é, eu não te escolhi, foi minha mãe que escolheu. Ou o Senhor me deixa em paz, ou o Senhor muda a minha história. E a história dela foi mudada assim, ó. Mas um piscar, porque ela decidiu e a mãe estava. Então a coisa já estava para acontecer, tipo, é igual o ladrão da cruz lá, sabe? Foi muito rápido. Então, que nós possamos continuar insistindo, não olhando as circunstâncias, seja disso, daquilo, daquele outro. Tem tantas situações, né? Então, isso é importante, acreditar que o que Deus abençoou, ninguém pode tocar. E nós vamos colher, né? Balaão era vidente, não julgue ninguém. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Ele era um homem que um dia conheceu a Deus, mas não andava nos caminhos de Deus, mas ele conhecia o Deus de Israel. E Deus ali usou em um determinado momento para abençoar Israel. As motivações são tão importantes quanto as ações. A motivação de Balaão era o dinheiro. Total. O tesouro dele estava onde? Na recompensa. Sabe por quê? Porque lá na frente ele fez o povo de Israel tropeçar. Não adiantou. Tudo que ele fez, tudo que ele viu Deus fazer, lá na frente ele conseguiu e o povo de Israel sofreu. Está lá em Números 31, 16. O conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação. E lá, qual que foi o tropeço? Prostituição, luxúria, prazeres, idolatria e festas pagãs, que nós estudamos aqui numa quarta-feira, inclusive, né? Na outra quarta-feira, sobre a questão de festas pagãs. Foi devastador no arraial dos israelitas, porque ele fez com que se contaminasse com esse tipo de coisa. E morreram muitas pessoas, na verdade, 24 mil pessoas morreram, né? E lá em 2 Pedro, ele cita Balaão. 2 Pedro já é Novo Testamento, nós estávamos no Antigo Testamento. Ele fala assim, ó: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Eles conheciam o caminho do Senhor. Eles viram o que o Senhor fez pelo povo de Israel, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça.
Então, ele poderia ter sido citado como alguém, né, que fez uma grande diferença, mas ele foi citado como aí um mercenário, né? Então, a tentação de querer coisas, né, financeiras, né, porque ali é o que ele estava ganhando, matou milhares de pessoas, enfim, né? E ainda que tudo pareça ao contrário, às vezes, na nossa vida, ainda que tudo seja difícil, ainda que a fé parece ter sumido, né? Deus nos deixou a Bíblia, a sua palavra, e é mais confiável do que qualquer coisa que você pode sentir. A palavra de Deus, então você está sentindo mal, está sentindo, mas a palavra, ela não é o teu sentimento. Então, quando você está se sentindo mal, aí que você tem que ter a palavra. Eu tenho pessoas que saíram da depressão só lendo a Bíblia. Mas todo dia enfiava a cara na Bíblia. Louvor, palavra, a Bíblia, áudio, né? A Bíblia em áudio, entendeu? Eu preciso que ela entre no meu coração, porque nós não andamos por vista, né? Como que eu já falei para vocês. Então, agora, eu quero convidar você para orar. Pode se colocar de pé. E não sei o que você teve entendimento nesta noite, em alguma área da tua vida, que você acredita que você precisa entender mais os sinais de Deus, ou buscar ouvir mais a voz de Deus, ou buscar mais a leitura da palavra. Se você tem dificuldade de ouvir a Deus, o porquê, talvez seja tempo de estar com Deus. A condição de humildade e arrependimento nos leva a receber a graça e o favor de Deus. Todos os dias eu saio de casa e falo, Senhor, que a tua graça e o teu favor me acompanhem. Nós vivemos num tempo que é só a graça e o favor de Deus. Então, que todas as manhãs você possa também fazer isso. E eu tenho certeza que a graça e o favor de Deus é sobre você e sua família. Curve sua fronte e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque a cada dia o Senhor tem sido fiel, Pai, conosco. A cada dia o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso salvador, Pai. Senhor, eu clamo que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso entendimento para entender a sua voz, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Que nós venhamos reconhecer a tua voz, Pai, e que nós possamos praticar, que nós possamos entender o teu recado para nós, Pai, e andar por fé, Senhor. Pai, cada jovem, Senhor, que está ouvindo essa palavra, cada pessoa que ouviu, Senhor, traga entendimento, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha a cada dia trazer mais esperança, porque a tua palavra nos traz esperança. Então, que cada dia mais possamos buscar nela a nossa esperança, que nós venhamos a nos fortalecer, que cada dia tenhamos certeza do teu amor por nós, que o Senhor nos amou desde o ventre da nossa mãe, que nós não venhamos a nos comparar com ninguém, mas cada um de nós tem a sua história, e é uma história de vitória, se for ao seu lado, se for seguindo os teus caminhos e os teus preceitos, Senhor. Muito obrigada por cada um que esteve aqui essa noite, ó Deus. Que o Santo Espírito de Deus continue ministrando dos nossos corações, para que possamos, Senhor, buscar a tua graça todos os dias. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.